Olá, pessoal. Um bom dia a todos. Um bom dia para todos nós que estamos aqui na nossa sala, também aos nossos amigos que nos acompanham pela nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos, então, falando sobre a obra de André Luiz. Nós vamos discutir hoje o altruísmo na obra de André Luiz. Nós estamos fazendo referência ao capítulo 46 do livro Nosso Lar. Então, só para contextualizar a nossa fala, este capítulo 46 tem o título Sacrifício de Mulher, que é um título referente ao planejamento da mãe de André Luiz ao retorno à vida corporal, no intuito de ajudar o seu esposo, que estava nas regiões umbralinas, juntamente com duas amantes do passado que figuravam a ele um processo obsessivo. E ela, então, resolve amparar essas criaturas dentro da sua família, que será constituída quando reencarnada novamente. E esta fase do livro passa-se um ano depois que André Luiz se encontrava na colônia Nosso Lar. Considerando que ele passou 8 anos nas regiões umbralinas, então nós estamos aí com 9 anos, né, do desencarne de André Luiz, em 1943, então. No ano de 1943 passa-se este capítulo. Então, vai se estabelecer um diálogo entre André Luiz e sua mãe, onde ele questiona o porquê, por qual motivo ela teria que reencarnar, sendo que ela estava no plano espiritual bem mais elevada que André Luiz, e teria então condições para poder ajudar o pai, as duas amantes, as irmãs de André Luiz, no sentido de ajudá-las diretamente do plano espiritual. E nós vamos ver ao longo deste capítulo que ela diz a André Luiz que duas almas que estejam separadas em que reine o amor, é muito difícil em que elas estejam em planos diferentes. Por mais que, estando em planos diferentes, aquele que se encontra mais evoluído espiritualmente possa realmente ajudar. Mas é importante que ela traga, então, para ele, quando juntos no plano material, oportunidades de refazimento de uma trajetória bem diferente do que a trajetória anterior. Por isso, o capítulo o altruísmo na obra de André Luiz, que a gente renomeou este tema para ser discutido, porque é um tema muito comum, recorrente na obra de André Luiz, e principalmente, ele é um tema que percorre as grandes almas, né? No sentido da ajuda completa, da ajuda direta, e realmente traz para nós grandes ensinamentos, nós ainda que estamos muito longe dessa característica espontânea, né? Lembrando sempre a frase de Emmanuel, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, importante que nós tenhamos este capítulo em mente, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos encarnados, a grande maioria de nós constituiu família, e a todos nós temos um planejamento reencarnatório. Antes do nosso nascimento na carne, nós temos a felicidade, né, de podermos colaborar juntamente aos nossos mentores com o nosso planejamento, aqueles que possuem essa capacidade, uma consciência e principalmente que já têm condições de discernir. Agora, outros irmãos nossos, como o próprio pai de André Luiz, não participa e não participará por um bom tempo, enquanto não alcançar esse nível de consciência,
a respeito do seu projeto reencarnatório, porque realmente ainda precisa da aquisição de novas, não seria a palavra característica, mas de novas possibilidades de compreensão e, consequentemente, de adentrar a sua história e olhar de uma maneira em que a próxima etapa possa ser bem melhor do que a anterior. Então, estas fases todos nós passamos ou passaremos um dia, né? Não guardamos a lembrança, porque o esquecimento é uma bênção, mas o planejamento reencarnatório, ele é uma tônica real na nossa vida, nas duas vidas, seja enquanto encarnados, seja enquanto desencarnados, mas nós veremos com mais detalhes quando nós atingirmos o livro Missionários da Luz, onde nós veremos, então, o planejamento reencarnatório de André Luiz. Né? Então, acho que fazendo um ponto a respeito desta temática, dá para a gente adentrar o nosso estudo da manhã de hoje, tá bom? Muito bem. Com relação aos fundamentos doutrinários, que nós veremos então nessa temática, nós vamos fazer uma recapitulação lá em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, de alguns fundamentos importantes que envolvem essa temática. Então, o fundamento de volta ao mundo corporal e a programação reencarnatória, os laços familiares, o dever e o livre-arbítrio, nós vamos avaliar o quanto a pessoa imbuída já de alguns conhecimentos e de algumas perspectivas, ele vai poder atuar diretamente na sua rotina enquanto encarnado, na ajuda ao próximo, e daí extremamente importante essa leitura que nós fizemos de antecipação do Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 20, O Companheiro, né? Então, para aqueles que estão nos assistindo, nós então veremos que nós fizemos essa leitura inicial e é importante que nós nos reportemos ao texto de Emmanuel. E, por fim, nós vamos falar diretamente sobre o comportamento altruísta, embasados, então, na psicologia e na psiquiatria positiva. Muito bem, essa temática também já apareceu num livro extremamente importante dentro da literatura de Emmanuel, nos romances históricos, que é o livro Renúncia. E esse livro traz a história de Alcione, que também passou por essa programação reencarnatória de promover ajuda a todos aqueles que futuramente seriam os seus companheiros em vida, em família, né? E este livro já traz, então, para nós essa avaliação com relação ao altruísmo. Então, Alcione, que é a personagem central deste livro, um espírito já bastante caminhado na sua vida, nas suas vidas sucessivas, em que o Evangelho do Cristo já é uma espontaneidade dentro dos seus atos. Então, lá na introdução do livro Renúncia, Alcione, então, vai nos dizer: por que retens a noção dos castigos implacáveis quando nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuís tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te, esqueceste de Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos sem culpa, onde estás que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Então, esta frase de Alcione na introdução de Renúncia foi captada, então, por Emmanuel, que fez com ela, então, par, né? Ele, na encarnação anterior ao texto desse livro, ele, então, como Pólux, e ela com outro nome, mas que nesta encarnação presente, em que Emmanuel vai trazer essa história
dele para com ela, ele então reencarna, atinge então o clericado, torna-se um membro da igreja. Ele era sobrinho do padre Damiano, que foi o preceptor, o mentor espiritual encarnado de Alcione. E, aliás, desculpe, Padre Damiano era Emmanuel. Desculpem-me. Então, ele trouxe esta história em que ele vai contar essa história de reerguimento espiritual, não só de Alcione, mas como o aplanamento do erguimento espiritual de Carlos Clínigan, que seria Pollux, então, nessa segunda opção encarnatória. Então, gente, é um capítulo muito lindo, é um livro muito lindo, eu recomendo a todos. E Emmanuel, então, vai trazer esta reflexão a respeito do comportamento de Alcione com a sua psicologia. Então, Emmanuel vai dizer: a psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de se mergulhar no mundo da morte. Com seu gesto divino, a terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Dentro dos horizontes do planeta, ainda vigem a sombra, a morte, a lágrima. Isso é incontestável. Mas quem seguir nas estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros ou pinos para a vida imortal. Ou seja, então, Emmanuel traz para nós, nesta reflexão que ele faz na introdução do livro, a complexidade que é para nós, espíritos imperfeitos, ainda entendermos o auxílio mútuo e ainda entendermos uma caminhada conjunta, mesmo que nós estejamos propostos a isso, né? E o natural para o perfil de espíritos ainda que somos é que nas dificuldades, nos sofrimentos, nós esquecemos deste ideal e seguimos muitas vezes sozinhos nesta caminhada. E aí, quando eu estou falando da família, não estou falando apenas da família próxima, esposo, esposa, filhos, pais e mães. Eu estou falando na família humanitária, né? Porque nós não podemos esquecer, como nós lemos no capítulo que nós fizemos a leitura de preparação, que a família, ela é filha de um mesmo pai, a família humanidade. Então, nós temos Deus e todos nós. Então, o que acontece com um de nós em qualquer lugar do mundo, de uma maneira ou de outra, vai nos acometer. E, principalmente, psiquicamente, vai tornar esta influência cada vez mais recalcitrante, né? Porque o sofrimento de um dentro de uma família é o sofrimento de todos. E essa verdade trazida no Evangelho de Jesus, a gente esquece por completo quando nós estamos reencarnados. E como ele diz aqui, Emmanuel coloca, os gênios celestes, ele está se referindo aqui àqueles que já são imbuídos deste propósito, já entendem esse propósito e agem da forma mais adequada possível, seguindo o roteiro traçado por Jesus. E Alcione é um desses. A mãe de André Luiz não tem uma estatura evolutiva como tem Alcione, mas ela se imbui desse propósito de reunir dentro da sua família futura exatamente esse perfil de espíritos ainda muito recalcitrantes no erro, como seu esposo e as duas amantes que estavam travando um processo obsessivo com o pai de André Luiz, mas ela já está disponível para poder ajudar da melhor maneira possível. Então, partindo de O Livro dos Espíritos, na segunda parte, a respeito
do tema de volta ao mundo corporal, e o primeiro tema que esse capítulo traz é o prelúdio da volta, nós vamos estudar aqui alguns tópicos que Allan Kardec promoveu aos espíritos da codificação, quando então do estudo dos processos reencarnatórios. Na pergunta 330, a pergunta feita por Allan Kardec foi: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E a resposta: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar o corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E na 330A, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? E a resposta, certamente, assim é. Porque nós temos que imaginar um contínuo da vida. Esse contínuo da vida, ele vai passar tanto pelo planejamento reencarnatório, quanto a reencarnação, quando a vivência desse projeto reencarnatório e depois o desencarne e posteriormente a vida na erraticidade. Então vocês estão vendo que independente de quem quer que seja, nós estamos imbuídos deste mesmo propósito nessa linha do tempo. Então, sabemos que teremos que reencarnar, sabemos que teremos que desencarnar, mas muitos de nós ainda ignoramos quando isso se dará. Porém, isso é uma verdade certa para o nosso progresso enquanto espíritos imortais. Na pergunta 331, Kardec então questiona: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? A resposta é bem contundente. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Bom, a palavra punição aí nós temos que entender não como punição divina, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é um provedor de oportunidades para todos nós, os seus filhos. Quando nós estamos falando aí em punição, nós temos que nos lembrar que o Espírito guarda na sua consciência as leis naturais, as leis morais que regem o arcabouço da vida. Então, quando nós estamos pensando se todo mundo tem noção de que vão ter a compreensão desse processo reencarnatório, nem todos, porque nem todos estão contidos no seu interior de que isso é necessário. E a gente vê nas pessoas que nos cercam no dia a dia que não tem, a grande maioria ainda, noções plenas de espiritualidade. Não estou falando nem de doutrina espírita. Nós estamos recorrendo a todo o processo de espiritualidade que envolve todas as religiões. Então, nós temos então essa dificuldade de compreender, né? Aqueles que estão mais adiantados que nós, com certeza têm essa preocupação. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, já sabemos que esse processo existe, mas muitas vezes agimos na nossa vida como se isso fosse, aliás, como se isso nem fosse. A gente pensa muito no dia a dia, no tete a tete, e às vezes a gente não consegue observar em pequenas oportunidades da vida, a oportunidade grande que temos pela frente de lidarmos com essas opções de vida, né? Seja ela no plano material, seja ela no plano espiritual. Na pergunta 332, Kardec então questiona: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente, dizem os amigos da codificação. Pode igualmente distanciá-lo,
recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. E aí nós vamos nos deparar com aquelas criaturas que, de posse do conhecimento, da necessidade da reencarnação, como reajuste dos enganos, dos equívocos que travaram em várias vidas sucessivas, eles vão talvez pedir este adiantamento e, se possível, assim o terão. Mas para aqueles que ainda estão reencarnando sem ter a noção exata deste processo, eles podem sim refutar esta oportunidade. Porém, como nós sabemos, e Emmanuel nos diz que na esfera espiritual nós temos pelo menos 3 vezes a população no mundo dos espíritos é mais ou menos 3 vezes maior que a população da Terra, dos espíritos encarnados, é uma oportunidade que se perde e vai ter que esperar novamente, né? Lembrando, pessoal, que não existe reencarnação compulsória, né? Na obra do Pentateuco, nós não vamos encontrar esta referência, reencarnação compulsória, obrigatória. Os espíritos que, mesmo não tendo a consciência da sua problemática íntima, eles têm sempre os seus benfeitores que, de uma maneira ou de outra, aproveitam alguma oportunidade para tocar nos corações dessas criaturas e, consequentemente, eles aceitam, né? De uma maneira, às vezes, que tênue, mas nunca obrigado. Então, isso é importante que a gente coloque para que a gente não fique com a falsa ideia, porque senão seria uma punição. E Deus, na sua infinita misericórdia, não é isso que ele propõe. Continuando, então, na pergunta 335, o seguinte questionamento de Kardec aos espíritos: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Né? E a resposta é: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Esse parágrafo em específico, é importante que a gente saiba, e nós vamos ver isso lá na reencarnação de Sigismunda, porque cada caso é um caso, né? O corpo, na realidade, ele é um vaso em que se aporta o espírito e, consequentemente, ele serve como um invólucro para a nossa trajetória de oportunidades na vida física. Então, muitos de nós podemos até escolher o corpo, mas as imperfeições que nelas vamos trazer, as alterações genéticas que poderão ser manifestadas futuramente, o perfil psíquico que poderá se manifestar nessa atual encarnação, tudo vai depender de um processo de escolhas que o espírito tem enquanto reencarnado. Para os nossos defeitos orgânicos, vamos dizer assim, nós vamos ter uma programação reencarnatória em que os benfeitores do processo reencarnatório vão traçar para a nossa carga genética possibilidades que poderão ser despertadas, conduzidas pelo próprio espírito quando da constituição do corpo durante a gestação e, consequentemente, outras coisas que poderão aparecer futuramente, que nós vamos chamar de doenças, né? Elas poderão ser ou não destravadas, vamos dizer assim, desse material genético e assim fazer a sua expressão. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente
nós somos co-criadores, né? O Livro dos Espíritos já nos traz essa afirmativa de que nós também criamos a oportunidade para que nós programemos a nossa caminhada enquanto espíritos em jornada terrestre. E na pergunta 340, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E aí a resposta, de uma maneira poética, é belíssima. Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Ou seja, o momento da reencarnação, o mergulho no corpo de carne, a junção do espírito ao corpo físico, lá no processo da fecundação, ele é extremamente importante, considerável, ele é pleno, ele é magnífico, porque ele passou por um estudo prévio antes, ele passou por um momento de internalização do conteúdo psíquico, do espírito, para o corpo físico, na junção das células dos gametas masculinos e femininos, que nós sabemos que o espírito se liga ao corpo exatamente neste momento, mas os espíritos colocam como um viajante que, ao participar de uma grande embarcação no mar, seja ele revolto ou calmo, é uma incógnita daquilo que vai ser apresentado para ele nas oportunidades que ele vive no mundo físico. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, porque é um momento sublime em que todos os benfeitores, cada um de nós tem uma equipe de benfeitores que zelaram pelo nosso processo reencarnatório, mas depende de nós fazer com que essa embarcação chegue a uma praia firme e forte, né? Que mesmo que a travessia tenha sido perigosa, nós consigamos ter atravessado da melhor maneira possível. Na pergunta 342, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando para lá volta? Olha que interessante essa resposta. Depende da esfera que pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. Ou seja, para nós que já temos uma caminhada, que já estamos pensando no Evangelho, que já tentamos corrigir as nossas imperfeições, mesmo às vezes a gente patina, né, gente, em alguns momentos, mas para nós que já estamos imbuídos desse sentimento no bem, a gente tem os nossos benfeitores, como nós dissemos anteriormente, que nos animam, que nos estimulam e que nos seguem, né? Agora, aqueles que ainda não têm essa percepção, eles também têm os seus benfeitores e muitas vezes esses benfeitores vão até ali, em alguns momentos, tentando passar as boas impressões, mas nunca forçar consciências, né? Então, no momento do reencarne, é uma grande festa, né? Um grande desejo de, como nós despedimos de alguém, amigo que levamos ao aeroporto, uma boa viagem, que tudo corra bem, quando chegar lá nos avise que passou tudo bem. Da mesma forma, no plano espiritual, nós vamos ter uma pleiade de espíritos que vão nos ajudar e nos estimular para esse trabalho. Partindo para os laços de família, já que nós falamos do processo reencarnatório, nós vamos ver na Lei de Sociedade, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, o seguinte questionamento de Kardec a respeito dos laços de família em si. Para que serve, né? Então, ele diz,
A pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a este respeito? Olha a resposta, que interessante. Diverso do dos animais é o destino do homem, porque então quer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ou seja, a necessidade de progredir é o objetivo primordial do processo reencarnatório em família. Progride a criatura e progride aqueles que estão acercados dele, ou seja, pai, mãe, irmãos. E este é o objetivo principal. Porque se não fosse assim, nós teríamos uma sociedade completamente desajustada. Já temos na nossa escala espírita de mundos que nós estamos em planeta de expiação e provas, espíritos imperfeitos, aqueles que povoam este planeta e outros planetas que também servem como escola para expiações e provas, mas é função primordial dos pais atentarem a criatura nos seus primeiros anos para modificação de pendências. Porque todos nós que já criamos filhos, observamos em nossos filhos características psíquicas, trejeitos, é, tendências, dentro de tudo isso que eu estou falando, dentro da maneira da criança agir perante ao coleguinha, perante aos próprios membros da família. E como Kardec coloca lá em O Livro dos Médiuns, quando ele vai tratar desse assunto da mediunidade na infância, ele vai dizer que a criança até os 7 anos, e aí vem juntamente com os estudiosos como Freud e Jung, falando que até os 7 anos nós vamos ter uma total possibilidade de aprendizados, de introdução de novos conceitos para que o ser que está ali de posse daquele corpo pequeno, que é um espírito muitas vezes milenar, na sua grande maioria, ele vai aprender coisas novas para que esses exemplos sejam aportados no seu processo consciencial e a partir dali ele pode modificar pendências e pode modificar tendências psíquicas, né? Então, os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos. Isso não tem nem como a gente discordar, porque isso é o que realmente traz para nós como certeza, né? E aí, na pergunta 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, importantíssimo que esses laços eles sejam totalmente fortalecidos. E aí o exemplo dos pais, ele é extremamente fundamental para que a criança aprenda o que é certo, o que é errado. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, a parentela corporal e espiritual é descrita nesse capítulo como um roteiro, né? E ele vai dizer: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Lembrando, para a gente diferenciar uma coisa da outra, que a parentela corporal, os laços que unem essas criaturas, que são da consanguinidade, são laços mais afrouxados,
Muitas vezes são espíritos que não são simpáticos, que o poder de rompimento entre as relações entre eles é extremamente alta, né? Então, o esforço que tem que se fazer para se manter em conjunto essa família, ele é muito maior. Enquanto que a parentela espiritual independe dos espíritos estarem numa mesma família, podem estar alguns no plano espiritual e outros no encarnados. A comunhão de ideias entre eles é plena, os laços são fortalecidos, eles não se rompem com facilidade. A vitória de um é a vitória de todos. Então, importante que a gente tenha isso em mente, e isso vai ser fortalecido por Santo Agostinho, neste mesmo capítulo, Honrai vosso pai e vossa mãe, quando ele diz: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Daí, meus amigos, importantíssimo que nós nos atentemos para a questão família. E aí, por isso, a gente colocou esse capítulo de André Luiz, para que ele nos traga exatamente essas informações de que o quanto que existem espíritos abnegados por um grupo familiar, seja ele único, seja ele vários, para que você possa resgatar algum espírito que esteja sob sua guarda, sobre a sua custódia, vamos dizer assim, enquanto todos membros de uma mesma família, o quanto que nós temos a oportunidade de, ao exemplificarmos os bons exemplos, nós temos a oportunidade de resgatar espíritos que causam perturbação, que são espíritos que estão ainda equivocados, que trazem as suas mazelas de reencarnações anteriores, que trazem oportunidades a serem melhoradas, para que eles, enquanto no futuro, ao terem este aprendizado, poderão ser agentes multiplicadores e resgatarem outros. Olha como isso é a linha do tempo, né? E olha o quanto que nós podemos preencher nesse trabalho contínuo com os nossos familiares em todos os aspectos da vida, seja do recém-nascido ao idoso, né? Porque a oportunidade de mudança ocorre em qualquer momento. Ela não é fixada apenas na infância, mas preciso ter a boa vontade de quem está participando desta comunhão de oportunidades, aquele que está levando esses bons exemplos, para que a criatura, então, que visualizando tudo isso, possa se atentar e possa, talvez, trazer a sua vontade de mudança, né? Então, por isso que é importante. E quando nós estamos falando de dever e livre-arbítrio, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, na instrução dos Espíritos e neste capítulo O Dever, vai nos trazer o quanto que a criatura, quando se propõe a resgatar outras, por ter o conhecimento profundo, né, dentro do seu campo de aprendizado,
do Evangelho de Jesus, ele pode ser um fator não só de influência, mas um fator de fortalecimento daqueles espíritos que estão em aprendizado. Então, Lázaro vai nos dizer: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Quanto mais você tem o conhecimento das realidades que cercam as leis da moralidade, e aí estou falando dentro das leis morais, que são leis naturais, universais, mais livre-arbítrio você tem, melhores escolhas você faz. Então ele segue: o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com a exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Ou seja, aquele que traz o dever, a compreensão, a vontade de ajudar, a vontade de estender a mão, como nós vemos a figura do Cristo, simbolizada aí nesta imagem, trazendo para a superfície aquele que se encontra caído pelas estradas do caminho, ele é ao mesmo tempo brando, mas ele é fortalecido na sua intenção, ele é austero, né? E ele dobra na sua na sua certeza de que está fazendo certo, ele dobra qualquer dificuldade, ele transpassa, ele supera, ele tem em si a força interior, a coragem, a crença no, mesmo que instintiva, em algo superior, que pode ajudar aquele que está ao seu lado. E isso não depende de religião. Isso é inato ao espírito. Ele pode ser católico, espírita, protestante, pode ser agnóstico, mas a sua sensação interior de ajudar, ela é muito mais forte porque ela está baseada na moralidade, né? Então isso é o que nos sustenta. E daí, nós vamos partir para a finalização, né, no início, pensando no início da nossa finalização do nosso estudo da manhã de hoje, a respeito do altruísmo, que é uma virtude destas grandes almas, né? Então, só para a gente ter uma noção, a palavra altruísmo foi criada em 1831 pelo filósofo francês Auguste Comte, para caracterizar o conjunto das disposições humanas, sejam elas individuais e coletivas, que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros. Opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais, sejam pessoais ou coletivas. Ou seja, olha o quanto que isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente. O quanto que espíritos como Alcione, como a mãe de André Luiz, já trazem embutidos no seu interior essa maneira plena de dedicar-se a alguém ou uma coletividade. Nós tivemos aí também Maria Teresa, tivemos o Chico Xavier, temos Divaldo,
tivemos Gandhi e tantos outros conhecidos e anônimos que têm essa característica interna. Ela é uma característica intrínseca da criatura, porque já caminhou muito, porque já aprendeu muito, porque já caiu muito e aprendeu que o levantar, o ter a confiança e a possibilidade de ajudar a si, mas também direcionar parte desse raciocínio para o próximo, também lhe faz muito feliz. E, na realidade, nós vamos ver que quando a gente ajuda, a gente é muito mais ajudado do que a criatura que recebeu a ajuda. Porque nos traz uma sensação de felicidade por termos partilhado momentos importantes da nossa existência em prol do outro. E aí, nós vamos ver nesse livro recentemente lançado pelo Leonardo Machado, que é um psiquiatra lá da AME Pernambuco, né? E ele, acho que todos nós já o conhecemos, que ele tem o seu canal no YouTube, ele faz inúmeras palestras acerca da psicologia e da psiquiatria positiva, né? É um livro importantíssimo que ele vai trazer a ciência da felicidade na prática clínica, né? O quanto nós da área de saúde podemos ser agentes facilitadores nos nossos pacientes, seja num consultório de psicologia, seja no consultório médico, trazer a felicidade, noções de autossuperação, de realização para aqueles que nos procuram nas suas angústias psíquicas ou nas suas angústias físicas. A psicologia positiva, então, foi fundada por Martin Seligman, ele é um psicólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, e o que ela vai trazer de estudo para nós é a experiência subjetiva positiva, as potencialidades e as virtudes humanas e as instituições que promovem a qualidade de vida, permitindo, então, a prosperidade do indivíduo e da comunidade. Para a psicologia positiva, o que significa então viver uma vida plena? Então, são 4 características, 4 pontos que ela vai enfatizar. Então, a satisfação, que é viver com alegria, felicidade, prazer e ter emoções positivas. Vai trazer então um pensamento sobre o engajamento, ou seja, viver o melhor de si, usar as próprias forças e virtudes do caráter. Vai também pensar no sentido, ou seja, encontrar um sentido para a vida. Que dentro desses quatro temas que nós estamos vendo, talvez seja um dos temas mais importantes, porque a criatura que não tem um sentido para a sua vida é uma criatura que, ao não compreender isso, é uma criatura que se sente infelicitada, que não vê razão para nada, e aí a gente pode ter os pensamentos, né, depressivos, uma angústia tremenda, e aí podemos até encaminhar para uma ideação suicida. E também os relacionamentos, ou seja, uma oportunização de ter relacionamentos saudáveis, com vínculo e apoios mútuos. Então, este é o enfoque da psicologia positiva. Da psiquiatria positiva, cujo fundador é o Dr. William James, e tem um livro importantíssimo dele, que é o Motivação e Personalidade, que é quando ele funda esse conceito a respeito deste estudo da felicidade na prática clínica. O principal campo de estudo desses temas, então, estão relacionados com as emoções positivas, as virtudes, e forças, as potencialidades humanas, a esperança, a gratidão, a apreciação, o otimismo, dentre vários outros temas positivos, né? Então, ele trabalha com as intervenções psicossociais, comportamentais e biológicas, destinadas a melhorar a percepção comportamental e mental dos indivíduos. Não existe uma coisa separada da outra. São 2 campos de estudos interrelacionados, porque o objetivo principal é levar essas noções de emoções positivas para que, dando sentido à vida da criatura, possa fazer com que essa criatura tenha uma vida plena em conquistas graduais, né?
porque seria muito ingênuo da nossa parte pensar que só se vive em alegria, só se vive em felicidade. A vida não mostra isso. É um contínuo crescimento através das superações. E Joana de Ângeles vem trazer para nós, nesse livro Atitudes Renovadas, através de Divaldo, conceitos de altruísmo que é importante a gente ver. Então, sendo o egoísmo a terrível chaga moral que consome a sociedade, o altruísmo se lhe opõe, tornando-se um nobre sentimento de solidariedade, de compaixão e de socorro. O altruísmo é o recurso de alta monta a ser utilizado a fim de despertar as emoções do amor e do perdão, da misericórdia e da caridade. E ela vai adiante. Ampliando-se a solidariedade através do altruísmo, alterar-se o aspecto espiritual da comunidade, facultando o intercâmbio dos sentimentos elevados que liberam dos conflitos e das situações afligentes da solidão. O altruísmo sabe enxergar as necessidades alheias com grande acuidade, atendendo-as com mãos veludosas e voz dúlcida, que não constrange nem humilha o beneficiado. Semelhante à luz que dilui as sombras, também penetra os escaninhos da alma e transforma o mundo interior do outro no qual passa a habitar. Ou seja, são sensações altruísticas inatas por aprendizado anterior, pela disciplina anterior de normar as mais paixões em si mesmo e, consequentemente, aplicar esses conhecimentos em experiências que vai trazer o fortalecimento dessa característica altruística, é que nos torna criaturas renovadas, que nos tornam criaturas que possamos estender a mão, que tenhamos o dever e que nos nossos livre-arbítrios possamos ter melhores escolhas, não para nós, para o outro. Este é o principal aspecto vinculado a esta característica tão importante que ainda nós estamos em aprendizado. E dentro do Evangelho, nós vamos ver que a parábola do bom samaritano é aquela que maior traz o aprendizado do sentimento altruístico. Vamos recordar para a gente ver o que na parábola é discernida essa potencialidade? Então, no versículo 29, trazido por Lucas, no capítulo 10, vem dizendo o seguinte: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Lendo essa passagem de Lucas, nós podemos ter várias interpretações, desde a filosófica até essa avaliação bem pontiforme, letra a letra na passagem. Uma criatura que não conhecia
que não sabia quem era aquele que estava caído, que cuidou dele, que cuidou das suas feridas, que o colocou no lombo do camelo, que levou para a hospedaria, que cuidou dele lá, que orientou ao hospedeiro que cuidasse também e que também iria pagar todas as despesas acima daquele valor que ele havia deixado. Para Joana de Ângeles, ela vai dizer: a mais formidável demonstração de altruísmo encontramos na parábola do bom samaritano, quando o mesmo altera o seu roteiro para ajudar aquele que era inamistoso, que pertencia a outro clã, que professava credo diferente e que talvez não lhe fizesse o mesmo caso a situação fosse outra. Ou seja, meus amigos, o altruísmo, ele é imbuído de um grande sentimento de compaixão. Não espera retorno, não espera um obrigado, faz porque se acha no dever de fazer. E por se achar no dever de fazer, faz as melhores escolhas. Pensando na nossa vida atual, o quanto nós estamos próximo ou longe destas características. Eu acredito que nós temos relances, né, de altruísmo. Porém, existem irmãos nossos que convivem conosco neste planeta, que se acham já imbuídos plenamente dessa característica. Então, mais uma vez, lembrando Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. E nós, então, precisamos aprender. A gente aprende a fazer coisas ruins, podemos também aprender a agir corretamente para esta característica do altruísmo em específico. Porém, o altruísmo, mesmo sendo uma característica tão bela, ela pode trazer problemas, né? Ou seja, este trabalho publicado na Revista Brasileira de Terapias Cognitivas em 2007, pela doutora Krieger e a doutora Eliane Mary Falcone, ele vem trazer para nós quantas influências das distorções cognitivas no comportamento altruísta pode trazer problemas. Então, percepções distorcidas podem desencadear uma forma disfuncional do altruísmo, o qual, apesar de ter o objetivo de aumentar o bem-estar do outro, acaba prejudicando-o e não sendo útil. Dessa forma, nenhum dos envolvidos são beneficiados. Crenças distorcidas que originam culpa, o senso de responsabilidade pelo bem do outro, dificuldades em perceber pistas sociais e dificuldade em regulação emocional parecem ser os principais fatores relacionados a este comportamento, podendo gerar um padrão compulsivo. Ou seja, em um planeta de expiações e provas, onde o aprendizado é constante, mesmo características que são características benéficas, podem, quando não entendidas adequadamente, podem trazer disfunções. E Joana também coloca neste capítulo sobre o altruísmo que nós vimos em Atitudes Renovadas que existem criaturas que se vestem de uma falsa impressão de altruísmo para que, no seu sentimento egoístico, ela seja recompensada por um bem olhar, por um olhar de agradecimento, por um olhar de eterna dívida, né? Então, tudo isso faz parte dessas distorções do comportamento altruísta e muitos de nós ainda podemos utilizar isso para benefício próprio. E indo para o nosso último slide, a reflexão está na frase da mãe de André Luiz. É indispensável amar, André, né? É indispensável aprender, é indispensável doar-se o melhor de si. É indispensável disciplinar-se para o bem do próximo, para o seu próprio bem. Então, meus amigos, espero que essa reflexão tenha sido profícua para cada um de nós, porque na realidade é uma característica bem pertinente aos espíritos já bastante andados, mas
que também será uma característica, uma potencialidade a ser desenvolvida por nós agora, né, quando de posse desses conhecimentos, mas que podemos ampliar esse desenvolvimento em nós, fazendo com que no futuro, nas próximas vivências, nós tenhamos a possibilidade de desenvolver isso de uma forma muito espontânea. Então, o papel da família, o papel de cada constituinte da família, traz oportunidades várias, mas principalmente nós devemos prezar pelo crescimento familiar como um todo, né? Porque é importante que nós, ao estarmos imbuídos deste sentimento, nós trabalhemos para ele. Então, é com a grande alegria que a gente termina este estudo, desejando a todos vocês, principalmente aos nossos amigos que nos seguem no nosso canal do YouTube, um excelente final de semana, boas reflexões acerca deste tema e o entendimento que nós somos capazes de desenvolver essas potencialidades. Um abraço a todos e que tenhamos todos um excelente dia.